Jessie Buckley. E Tá valendo? Já apertou? fazer o mesmo dia. Você tem 30 minutos, vai! Boa noite, man, woman e tudo que tá no meio. Porque ele falou mesmo primeiro. É tipo. Não, calma, gente. Clássico. É por causa dos filmes. Aham. Tô aqui com a Bruna e o Pedro tá Não me toca. levemente Não fora me do toca. quadro pra falar sobre Man, do Alex Garland, que fez o Aniquilação e o Ex Machina. Esse é o primeiro filme E de a terror, ilha? terror dele, assim. A ilha? Não é dele? Que ilha? Com o DiCaprio. Não, esse é o Danny Boyle. E a praia. Apareceu no. Ah, tu tem algum outro filme dele que porque apareceu esse post quando eu botei o nome dele no Google. Mas ele pode ter feito alguma. Ele roteirizou a adaptação do livro, foi isso. O livro é dele. Ele escreveu o livro da praia. É isso mesmo. Exatamente isso. Ó, vivendo e aprendendo. Man. Max Planning aí Ah, pra não. vocês. Tá, Bruna, fala então um pouco sobre o filme Man. A sinapse. Sinapse. Bom, Man, como o nome já diz, obviamente, vai trazer uma questão aí do gênero Man. Mas enfim, é uma mulher que tá passando por um processo de... Você começa achando que é luto e depois você vê que é um pouquinho mais do que isso, assim. Mas, enfim, esse não é spoiler, porque é a primeira cena. Ela perde o marido e ela quer, tipo, espairecer. Ela tá deve estar meio desfocada, porque é na casa deles que acontece o imbróglio. Uhum. E aí ela vai pra um retiro, tipo, vai pra uma cidadezinha pequena, no meio do nada. Isso tudo no Reino Unido. Assim. No Reino Unido, pra espairecer. E aí, enfim, o cara que atende ela, o anfitrião da casa, né, que você, enfim, tá alugando a casa, é um cara chamado Jeffrey. E aí você vai entrando em contato com personagens dessa cidadezinha, que são sempre homens, e eles começam a agir de uma forma muito estranha com ela, assim. Uma sinopse. E eles têm, suspeitamente, eles têm uma fisionomia muito similar entre si, assim. Isso já é uma coisa mais à frente, tipo, aí você vai percebendo... A queda da ficha, porque, né? Porque é isso, aí começa a ser meio estranho. O cara já é estranho desde o primeiro momento, mas é meio que... Esses filmes que começam bem assim, ele né? é estranho, mas você não sabe... É o clássico, né? Ele já começa... Ele fala uma coisa meio bizarra e ela, o quê? Aí fala, tô brincando, tô brincando. Tá, mas ele é uma figura, de repente ele é só excêntrico, mas aí vai escalonando até, tipo... Fala mais baixo, lógico. É um daqueles... A gente tá fazendo as portas... Você tem que falar mais baixo. Tá bom. Que ele é um filme da categoria, tipo, pequenas coisas estranhas que vão culminando numa coisa completamente da pá virada, não só, tipo, perturbadora, como surreal, assim, né? E com muita simbologia, não muito sutil, assim, mas eu acho que imaginativa e... Inclusive bíblica, né? A primeira cena é assim, a maçã, ela come a maçã e o cara faz essa piada, tipo, Exato. Fruto proibido. E aí, assim, cada personagem homem dessa cidade que entra tem um aspecto de uma face do machismo. Então, esse cara, o Jeffrey, que é o primeiro que atende ela, ele tem essa coisa do ser gentil, mas, né, nesse jeito assim, não, pode deixar que eu pego suas malas, não, pode Cavalheirismo, deixar que eu né? pago sua bebida, imagine. Então todos eles têm algum aspecto disso. Depois ela conhece um adolescente revoltado, que é tipo, xinga ela de sua vadia estúpida, enfim, porque ela não engaja os... com a brincadeirinha dele, que era super infantil, e do nada tem esse corte pra uma linguagem já super brusca, violenta. Sim. O padre, né, o vigário da cidade, que começa meio que falando, nossa, você é uma pessoa que tá atormentada, tipo, tô vendo que você tá passando por uma coisa difícil, luto, sei lá. E aí ela meio que se abre pra ele e ele julga ela completamente. Culpabiliza assim. ela pela morte do marido, como se ela tivesse levado ele ao suicídio. E também tem uma coisa do toque, ele é um padre meio tarado, assim, sabe? Ele fica tipo... Bota a mão na coxa dela, né? Um clássico dos padres, né? Cristãos. Você até fez essa piada antes, tipo, não, ela é muito velha pra você. Exato. Mas... sim, e aí são parte dessas microagressões pra coisas mais escandalosas, né? Tipo, um cara pelado que invade o quintal que ela tá ficando e tenta entrar na casa. E aí ele é pego pelas autoridades que soltam ele por não ter nenhum
crime que eles possam enquadrar ele, o que é estranho, porque ela tentou abrir a porta, mas eles preferem negligenciar a palavra é dela. todo aquele embate de narrativa, né? Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então a gente vê que ele tentou invadir a casa, que ele aparece em vários momentos e tal. Mas quando ela vai explicar pra polícia, ela fala, eu vi ele 2 vezes. Acho que ele tá me perseguindo, tipo, stalking, né? Mesmo, assim, perseguindo nesse sentido. Aí eles falam, você viu ele 2 vezes? Tipo, isso não é, né? Isso não é o suficiente. Então tem toda essa coisa de uma disputa de narrativa, né? Quando ela se abre pro padre também, a mesma coisa, né? Ela tá contando uma história, ele fala, então o que eu entendi é que você é culpada e precisa pedir desculpas. A narrativa masculina sempre prevalece no fim das contas, né? Porque ninguém leva a sério as ressalvas, quer dizer, todas as preocupações e receios que ela expõe. E ela é a única mulher ali fora, uma policial que... Então, isso eu achei estranho, porque... Eles não amarraram essa ponta, né? Ficou um ponto sem nó, assim. Tem Tipo, a cidade é toda de homens, todos eles são iguais. Inclusive, isso é outra coisa bizarra, tem 2 coisas estranhas. A primeira é essa, apareceu uma policial mulher primeiro, eu falei, ufa, né? Uma pessoa que vai... Ela até fala, eu entendo que isso seja assustador, né? Mas ele é só um doidão, ele não ofereceu resistência, então ele provavelmente não vai fazer nada pra te machucar. Enfim, mas aparece essa personagem que depois some e um policial homem aparece. E a outra coisa... Calma. Tá, fala. A outra coisa é que a gente percebe que todo mundo é igual, mas ela não parece dar conta, assim. Sim. Tipo, depois de muito Eventualmente. tempo, eventualmente no final, né, depois do clímax, que hoje tá tudo já bizarramente escalonado, ela evidentemente percebe. Mas pareceu, eu achei que ia ser isso, já construir a narrativa quando ela ia falar, cara, essa porra dessa cidade. E aí ela vai num bar, e nesse momento ela ainda não se ligou que todas as pessoas... Ela quer um alento naquele bar do que tá acontecendo, mas só mas agrava eu achei que tudo. ela ia abrir a porta e falar, caralho, tchau. Geral é o cara, né? Parece que não o tem Jeffrey essa... tá lá, o policial tá lá, o bartender parece o policial, que parece um cara que tá sentado com o Jeffrey, só que tem um mullet. E todo mundo começa a meio que gaslight ela, falar que não foi nada demais, tipo, como se não fosse... esdrúxulo, um cara pelado tentou invadir a sua casa e eles estão tratando como a coisa mais banal do mundo, assim, né? Até que ela desiste deles. Mas quando ela sai, ela tá exposta ela sabe que o cara tá solto de novo. E... ela vê ele de novo quando ela tá voltando pra casa. Enfim, dentro da narrativa do filme, essa parte não é bizarra, de todo mundo desacreditar ela. Isso tá coeso. Corriqueiro, tá coeso com o que tá acontecendo ali. O que não tá coeso é ela realmente não ter levantado uma bandeira vermelha pra todos os homens serem iguais. Sim. É isso, o filme tem um micro elenco, né? Porque basicamente são 3 atores. Esse cara é todos os personagens da cidade. Então, e aí tem ela. Fazer filme no governo Bolsonaro. O marido, o ex-marido dela, finado, é outro ator, né? E tem uma amiga dela que ela fica fazendo os FaceTimes, mas que tem muitas interferências no sinal que são meio sombrias, porque dá um glitch na tela e parece que a cara desse homem arquetipal que tá em todas as cenas gritando. E essa policial, ela ficou um pouco jogada, mas agora eu tô pensando que talvez não seja uma coincidência ela ter sido colocada na função social de policial. Tipo, pra acalmar... Não, mas talvez uma traição de classe, assim, por dizer, entende? Então, eu achei que poderia ser isso na cena. Eu achei que a própria policial ia falar assim, né? Isso não é nenhuma denúncia. Mas ela até... simpática, né? Não só simpática. Eu acho que ela esclarece a dúvida que a mulher poderia ter. Tipo, eu sei que você tá assustada porque ele invadiu o terreno, né? Sei lá, enfim, a propriedade aí da casa que ela tá alugando. Mas ela dá uma explicação razoável que não parece ser a mesma que esses caras dão, que é de endurecer. É tipo... Mas não me parece que ela tá conchavada. Só que ao mesmo ela tempo... fez o trabalho dela. Falou, não, fichei, a gente pegou ele, prendeu, ele vai ficar lá. E depois, quem dá a notícia de que ele tá solto é o policial homem depois. É verdade. Mas, simultaneamente, em última instância, ela serve a instituição que vai, tipo, perpetuar a angústia dela e não vai poder fazer nada a respeito. Claro, assim. Mas ao mesmo tempo,
a parte do surreal da Sim. coisa parece que, assim, por mais que eu acho que essa crítica possa ser feita de fato à polícia, não acho que é o que ele tá Colocando. mirando no filme. Eu só acho acho que é mais que assim, essa cidade tem uma jurisdição, tem uma coisa muito particular. Essa cidade não é uma cidade, é tipo uma vila, né? Essa cidade um beco rural, Compton. assim. É tipo um lugar muito que aparentemente todo mundo se conhece. E por isso que foi estranha Pequenininho. também essa policial, assim. Não... A única coisa que me faz pensar que nesse ângulo é que você não vê nenhuma civil mulher nesse lugar. Ela é a única figura feminina além da personagem principal, mas ela tá, tipo anexa a uma instituição repressora, assim. Não tem uma mulher numa condição de igualdade com ela que, pô, eu sou tão vítima quanto você das paradas que estão acontecendo. Assim, pode ser, mas acho que a crítica não foi tão longe. Não, justo. Claro. Não, tô refletindo aqui ao vivo que parece uma ponta solta, né? Não, porque ela não aparece exato, de novo. Eu acho que é e mais tal. uma ponta solta do que de fato uma crítica estrutural. A polícia Justo. ser um aparato patriarcal e, portanto, mesmo mulheres Sim, na de posição, silenciamento, tarará. de denúncias de assédio, estupro, cacete 4, assim. Mas e aí o filme só vai se aprofundando nisso, ela fala com a amiga que meio que diz, não, tudo que concretamente aconteceu foi o cara pelado aparecer, o resto talvez você esteja hiperdimensionando pelo trauma, por isso eu vou chegar aí pra te ajudar ao invés de isso você... também é outra coisa meio bizarra, porque ela conta pra amiga o que aconteceu, e aí, porque assim, é bom porque tem uma inversão da lógica do filme de terror. A primeira coisa bizarra que acontece, todo mundo, né, a nossa reação como espectadores é tipo, caralho, sai daí. Sim. Chama a polícia, mete a porra Pega no o pé. seu Ford Fiesta. Pega seu Ford, Azul. seu Celta preto. Salta incrível, salta incrível. Pega seu Celta incrível e mete o pé. Mas, e você fica frustrado sempre em filme de terror, porque isso não acontece. Só que a primeira coisa que ela faz é ligar pro 999, que é a emergência de lá. Então, de fato, ela liga pra polícia. Então você fica tipo, ufa! A mesma coisa chega. Você fica achando que vai cair o sinal, ela fala, não, você tá de sacanagem aí, é trote. E a segunda coisa é essa, que quando ela liga pra amiga e fala o que aconteceu, a amiga dela fala assim, cara, sai daí, caralho. E é isso que é estranho também, porque aí na segunda vez que ela liga pra amiga falando, cara, ficou mais bizarra a história. Então o cara voltou, soltaram ele. Ao invés da amiga falar, tipo, sai daí, ela fala, não. Você queria isso. Ela tava tudo com o discurso de, isso não é ser fraca, sair desse lugar, né? Você não tem nada pra provar pra ninguém, você luta, etc. E aí da segunda vez, ao invés dela manter esse discurso, ela muda radicalmente, fala, tipo, não, nada pode estragar a sua folga, eu tô indo pra aí. Tipo... Eu acho que é um misto de... Pra ter filme, eles não que... é incoerente, não é absurdo, mas é meio tipo, e de, porra, aí é que você sabe que aí você sabe que vai dar merda. Eu acho que eles pensaram assim também, talvez ela tenha achado que o trauma dela tá fazendo ela ver reflexos do marido em tudo, e eu tô aqui pra te mostrar que você não tem que abrir mão de todas as suas experiências com medo, né, da sombra dele, assim, né? Mas assim, sua amiga não vai ser só na lista, e também não há análise no planeta que resuma essa situação. Exato. E mal sabe ela que vai piorar muito, porque vira uma coisa mais expressamente sobrenatural ali, que pode ser simbólica. Eu acho que o final planta essa semente da dúvida, assim, de certa forma, porque basicamente a casa dela começa, a casa que ela tá ficando começa a ser tomada de assalto por todas essas iterações do Jeffrey, né? Ou versão padre, versão ele, versão a criança, e aí fica super grotesco porque ela tenta se defender, e aí eles começam, já está super e de spoiler novo, aqui, cada né? já chegou no momento spoiler, tem que botar aquele alerta momental, spoiler. Mas é bizarro porque é isso, cada faceta da cidade, dos homens da cidade é um estereótipo de homem. Uma né? manifestação Igreja, polícia, da misoginia, assim. uma manifestação. E aí quando O vem todo moralismo. esse... Cara, mas é que... Assim, sei lá... Ai, sendo mulher no filme... Não é tipo gatilho, mas... É chato, assim, é chato. Não é chato de... eu não aguento ver isso. É mais assim, cara, tá... Sabe? Você acha que mais foi excessivo? Um 10º exemplo de... essa coisa de... Eles podiam ter feito isso de uma maneira mais sucinta, talvez. Meio... A gente já viu tudo isso, sabe? É só tipo, sal na ferida.
Mas, cara, eu já sei onde cada uma dessas interações vai dar. Você já, quando a interação começa, você já sabe como ela vai terminar. É quase um Capitão Planeta do abuso que juntos eles viram Um super abuso. o marido. Que talvez seja a expressão que as cenas do marido mostram tudo. A manipulação dele ameaçar se matar e falar vai ser culpa sua. A violência física. Tipo, o controle da vida, pega o celular pra ver as mensagens e fala desbloqueia essa merda. Porque tem isso também. A primeira cena é o suicídio em câmera lenta meio descontextualizado. E aí você acha que ela tá de luto. Essa é a primeira informação, assim. E aí depois vê-se que isso foi um suicídio ou um acidente, né? Você viu a Casa Noturna? Vi Eu acho que a tem- casa noturna, aquela que o cara constrói uma casa do outro Que lado. tem uma casa espelhada. Não tem uma imagética parecida em algum momento? Eu fiquei muito com déjà vu dessa coisa do cara caindo enquanto ela vê do andar de Mais ou cima. menos, esse filme é muito mais bem feito, assim, Não. esteticamente. Não, eu digo só essa cena específica, E o mas filme presta desse atenção. filme é horrível. Assim, Do outro lá? Enfim. Fica pra outro vídeo. Porra. Man. Que isso, gente? Você me Não tem, interrompeu não tem. e eu Não, perdi o tá fio bom, da tá bom, meada. tá bom. Totalmente. Vai, woman. Suicídio começa É. caindo. E aí você acha que é isso, e aí depois você vê que não é assim, que ela tava num processo de separação, e por isso o processo E da ela era culpa. quase refém dele, assim. Isso, e aí você vê que era um relacionamento extremamente abusivo, ou pelo menos ficou abusivo. Nessa reta rápido, final. bem rápido. Então, assim, né, obviamente o filme está provando um ponto. Ele tá falando sobre isso, gênero nesse sentido, especificamente. Não, isso é bem evidente. Que tem tempo? Não tem tempo. Tem tempo? Vai. Mas é isso, esteticamente frustrante de ver também, não só porque é chato. Assim, chato ver essa situação de novo, não que o filme seja chato. Muito persistente, fica voltando pra isso, assim, né? E aí tem uma cena que é tipo seguida, assim. Mas essa cena eu achei boa, porque eu acho que ela é meio que a manifestação desse ponto, né? Não, Tipo, é boa, mas assim, ele não é um filme aterrorizante, mas é um filme gráfico. Ele é grotesco, ele até se usa de uma linguagem bem atrelada ao feminino do parto, mas só que recontextualizado de um jeito surreal pra homens parindo iterações dessas assombrações machistas que estão perseguindo ela. Homem cis, evidentemente, sim, no claro, contexto claro. do filme, né? E às vezes sai do cu, às vezes sai das costas, às vezes sai da testa, o novo Da bebê, boca. que já sai grávido. E aí o padre... Já sai como um arquétipo desses. O padre, entendeu? Nem nasce um bebê, já Sim. nascem esses homens Pare o feitos Jeffrey, para que si. foi parido pela criancinha do que esconde. Pelo vigário. Exato. E eventualmente culmina no único cara que não é o mesmo ator, que é o nosso amigo, o marido dela. Não sei nem se ele tem nome. Tem o Marlowe. Alguma coisa da Marlowe, James. né? James, boa. E aí eles têm uma DR ali. E tem esse espelho, né? Que tipo, ele se matou de um jeito horrível. Ele caiu muito mal. Quebrou todos os ossos. Quer dizer, virou o pé, fudeu, a mão foi A mão empalada ficou por presa aquelas grades espinhosas, assim, de condomínios e tal. E aí, ao longo do filme, quando ela tá se defendendo dos homens, ela causa lesões neles que eles Similares, ficam iguais. Enfim, rolou esse simbolismo que eles até a gente criticou. Eles fizeram questão de falar, não, eu sou assim porque isso aconteceu, e tipo, já dava pra ver, assim. É isso, assim, teve esse momento Villeneuve. O momento Villeneuve é o momento que o filme é extremamente didático, sem precisar ser. Como você sabe. Que é tipo, a gente falou, entendi, porque quando aparece o marido, você lembra da cena que é bem gráfica também, dele caído. E aí você fala, entendi. Aí depois que você fala, entendi, ele fala, ele literalmente fala pra ela assim, então, Quando eu caí, será que ela caí viu? Não com tem nem pra a explicar. mão na grade, eu bati esse lado, eu quebrei. É tipo, cara, completamente. Isso aqui foi O filme é bizarro Dora demais pra ter que explicar as coisas. do filme. Porque se você for explicar isso, meu irmão, você explica. Porra, você tipo explica falando com as por que crianças. você joga um Danny Lion e tipo. Qual fratura eu tive? Aí espera a criança responder. Exposta no tornozelo. Assim, isso não precisava. E também tem uma certa coisa de transe, assim, porque a mulher tá mais em choque também, tipo, no mundo. Como você reagiria se você tivesse sendo atacada por um
peladão com cogumelos atrelados Ele vai ficando cada a vez mais óbvio, ele vai ficando mutilado, mais o primeiro homem, assim, o homem das Homem-Ur. florestas. E aí ele joga um negócio nela e ela fica meio dopado. meio em transe, assim, meio, não sei, e aí é meio engraçado, porque, tipo, também parece que ela encheu o saco dessa fantasia masculina, porque nesse momento ela fica assim, tá, vai, fala o que você vai falar, faz o seu discurso, para essa merda. Para essa merda. E aí quando o marido dela, ele senta no sofá, assim, ela tá com um machado Tem uma no ideia colo. super na moral, assim. E ela tá, tipo, com um machado, assim, tipo, tipo, foda-se, já descaralhou. E ela aparentemente tá bem, no sentido de, porque também é um mote que aparece em algum momento, assim, o que esses homens querem, né, que o Vigário deixa mais explícito, mas que é o coisa geral, é que ela peça desculpas, assim, né? Tem essa coisa da culpa, que é a culpa de Eva, porque é assim que começa, ela comendo uma maçã. E eles revisitam essa simbologia sempre, vai caindo das frutas e tal. Então essa coisa de eles querem que ela se desculpe. E ela tem alguma culpa, de alguma forma, que não é exatamente essa, mas ela ainda tá remoendo isso. E acho que nesse momento ela já tá tipo, não. Entendi, pero não. Não. E a última cena, né, pós-créditos, é imediatamente, né? Não, a última cena que você acha que é a última cena é boa também, porque você acha que é a última, você fala, quê? Tem um flash, assim, tem um man. Aí você fala, acabou. Não, outra cena. Aí a amiga dela chega, vê o carro dela, o Fiesta batido, e aí fica aquela coisa, né? Isso foi tudo um delírio ou foi uma... Só que tem mais indícios que foi estranho, porque ela tá com a roupa toda cheia de sangue. Mas ela tá aliviada que a amiga chegou, né? Tem sangue no chão, na porta dela. Porque eu pensei isso, assim, quando a amiga aparecer, tudo vai desaparecer. Porque isso aconteceu em outros momentos do filme, né? Ela vê uma coisa bizarra, chama alguém. A luz apaga e some, Aí eu achei que fosse a mesma, né? Ela só ia estar em choque, assim. Mas não, as evidências, né? O carro tá batido de fato, a porta tá aberta. A roupa dela tá toda ensanguentada. O sangue tá no chão, a roupa dela tá ensanguentada e ela não tá com nenhum corte aparente, né? Então, ela abre o semblante como quem teve uma esperança, assim, tipo, resolução, né? Chegou. Então não é tão aberto no sentido de anular tudo que aconteceu com o delírio coletivo, mas já acaba aí, então também não tem nenhuma conversa dela, tipo, e aí, amiga, eu ontem? Aí de você não sabe. De 5 partos consecutivos. Então não tem isso. Mas vamos falar então, enquanto a gente tem tempo, um pouco mais sobre as nossas impressões. Você gostou de Men? Eu gostei. Não dos Men, mas de Men. Os Men não tem como. Morte aos Men. Aos Men. Chama de irmão não, brother. Chama de Men não, homem. Eu gostei, é isso, tem essas partes meio agoniantes, assim. Eu quero saber quem escreveu, se tem uma participação significativa de uma mulher. E aí tem isso também, é um filme que eu achei bom porque é obviamente uma crítica e tal, mas não precisa ser um filme com só personagens mulheres pra fazer isso, né? Inclusive ele dá essa ideia pela falta, né? A falta de mulheres Ele quase não passa no famoso teste do Bechdel, inclusive, né? De tão cercada de homens que ela tá, assim, o que não é um demérito, porque é outra abordagem de... Você quer explicar para os telespectadores o que é um teste de Bechdel? Uma teoria que foi proposta por uma quadrinista americana que diz que que o teste de Bechdel é um teste, tipo, o filme pra passar nele tem que ter um diálogo entre duas mulheres e o diálogo delas não pode ser exclusivamente sobre um homem. Tipo, né? Casamento e ela atesta uma coisa que é real, que a maioria dos filmes ou mulheres não se falam entre si, ou quando elas se falam é pra discutir homens. Tu mostra meio que o homem-centrismo da parada. Esse teste não mostra, não é uma regra, não, tipo claro. assim, tem que passar. É só mostrando um sintoma. Quando é macro, é sintomático. Não que cada filme, se não passar, seja machista. E acho que o bom, assim, ela concordaria com esse filme não passar, provavelmente. Porque é mais isso, né? Ele é uma crítica, ele faz isso de uma outra forma. E aí também, tem formas mais criativas de contar histórias, né? E essa foi uma delas. Sim. Não tem debate, né? Diálogos memoráveis entre mulheres. Tem esse com a policial e esse com a amiga dela. Mas... que acaba sendo mais sobre o cara, né? Eventualmente. Justamente porque a amiga tem uma coisa... como é que fala? Implícita, que quando ela tá num momento crítico do casamento, ela recorre a essa amiga, mas então acaba sendo sobre isso de fato. Sim. Mas
É isso, assim, acho que ele fez um bom ponto de um outro jeito, né? E eu acho que... tipo, representatividade não importa. Tô zoando. Mas é que essa não é a única forma. Achei uma solução até criativa pra tratar desse... eu acho que é uma premissa Esse assunto. boa, assim, Eu acho que também, para além da questão temática, audiovisualmente é um filme maneiro. Desculpa, só a última coisa. Porque tem Fala. vários filmes que não tem mulheres e a gente não estranha isso. O que esse filme faz é você, justamente, como personagem, Estranhar a ausência de outras. Estranhar essa Eles ressaltam, né? Isso, exatamente. Mas aí, tipo, um filme eu acho que visualmente foda. Ele tem aquele pornô cenográfico de o bucólico, a casa no mato, ela dá um passeio que antes de ficar Nossa, creepy, lindo, ele é bonito e tá tocando um coro eclesiástico, a música é boa também. Assim, nossa, ela começa a gritar aí. no túnel e quando você coai é bonito, porque ela faz Tem uma cena super sublime, né? Que é ela fazendo o eco dela mesma. E aí ela canta enquanto ainda tem o eco, então são 2 ecos, exatamente. O céu fica super estrelado que nem Lumiar. Que nem o deserto Atacama. O Atacama, lugar o Outback, o restaurante. Mas e também, tipo, a direção é boa, tem essa transição entre o natural e o sobrenatural. Os efeitos doidos é muito violento, mas é uma violência, sei lá, que eu achei muito bem feita e que serve bem o filme, embora seja super afetivo e tal. Tem uma cena que você dá uma dica porque você estranha, que é justamente essa cena do adolescente, né? Que é uma proporções de criança, estatura de criança, na verdade, com a cara de um adulto, que é o mesmo ator. Com um adulto aí, velho, com rugas e aí você e tal. fala, tipo, pô, tem um Benjamin Button aí na vila, né? E aí... Com a máscara de Marilyn Monroe, que foi um simbolismo aí que... Eu não sei se eu pesquei, mas achei que somou de alguma forma, assim. Acho que tem essa coisa do não ter mulheres. E tem uma coisa que eu também achei bem estranho. Parece que essa vila precisa da presença de alguma mulher em algum momento pra eclodir esse processo. Eu senti isso. Quase um ritual. Porque ela vai pra uma igreja que tem um simbolismo, né? Tem um xerecão lá na igreja e tal. Uma estátua, né? E aí eu fiquei com essa impressão também de que eles precisam, né, de um estopim de uma mulher pra criar esse processo de... ainda que seja uma geração espontânea. Partenogênese de um da parente do outro, né? Super lamarquiano, como você falou. Tipo, um tem a mão cortada, então nasce com a mão cortada. E com o pé torto, né? E essas coisas, assim. Mas... Fala. Vamos pros critérios enquanto há tempo, já que a bateria tá acabando. Tá. Atuação e credibilidade dos personagens. Boa. Quê? Atuação e credibilidade dessas personagens. Boa, ela é muito boa. Essa mulher tá em todos os filmes agora, manda bem pra caralho. Todos? Ela tá naquele que ela é a versão jovem da Olivia Colman, que ela vai pra um resort. A Filha Perdida, que é da Helena Ferrante. Gostei muito bom. Gostei muito bom. Gostei muito bom. Ela tá. E sempre são filmes meio engajados, de assim, gênero. Né? O I Don't Think I'm Bloody One of Those Things, que a gente viu junto e gravou. I'm Thinking About Ending Things. Esse agora. Ela tá muito bem. O Rory Kinnear, que é o cara que faz todos os caros, tá muito bem, porque eu acho que ele tem nuance. Ele consegue ser inofensivo, mas ele consegue ser assombrador ao mesmo tempo. O cara, o ex-marido dela, que tem pouco tempo de tela, mas ele é muito realista. É rápida a transição, é difícil fazer isso. Isso é ele mostra, no início você se compadece, porra, ele tá na merda, daqui a pouco não, ele começa a falar umas coisas. E é real, não é uma caricatura do relacionamento abusivo, é um retrato muito fiel. É isso que eu ia falar, assim, isso é real pros relacionamentos também, né? A pessoa não é completamente monstruosa. E ele fala, eu quero... E ele dá a entender que é o último ano que causou, né? E ninguém estaria num relacionamento abusivo se a pessoa se mostrasse dessa forma desde o primeiro momento. Sim, tem que ter um fator de apelo. Tem, de fato. Exato. Então, eu dou uma nota muito. Nota sim. Nota sim. O segundo critério é violência e efeitos especiais, eu acho top. Os efeitos especiais são estranhos, mas é pra ser estranho, tipo, todo mundo é o mesmo cara. Essa cara tem uma criança de 1,40m e parece que a cara dele tá flutuando, entendeu? Enquanto ele... É um deepfake, é total vibe deepfake, assim. Mas é isso. Mas os partos são muito bem feitos.
Os partos são... Saindo a pessoa e aí, tipo, o tem até outro uma fica tudo... tem até um... Rompe até uma... Alguma coisa. Um machento. Nota Il. Nota Il, mas eles queriam Il, então Il. Sim, então alcançaram Il. E por fim, alcançaram Il. Faz tipo Nirvana, você chegou a Il. Cara, eu tava morrendo de frio, agora eu tô morrendo de calor com a minha seu onesie. batina. Você é da igreja, sabia? E o último critério... Sou da igreja da Miss Sandra. Sustos da Miss Andrea. Miss. Mrs. Marlowe. E o último, sustos e terror psicológico. Não é de susto, né? Mas tem uns sustinhos. Tem uma imagética assustadora, mas não tem o jump scare. Tem tipo o cara que saiu correndo tem no os túnel. jump scares. 2 jump scares. Jump scares. Quais? Lá. O vidro, Vidro quebrando, verdade. que a Carol deu berro, né? e tem aquele também, a mão dentro da porta. Passando por baixo assim. das cartas, né? E o... A luz. E os das A luz luzes, né? Que piscando. até a pessoa e a luz Some, pisca, tipo, não tem, ela não tem. até a pessoa. Mas o terror psicológico é o forte disso, porque é aquela coisa, como qualquer filme que tem um teor social mais forte, ele conversa com coisas que podem acontecer. Ele retrata de uma forma talvez um pouco fantástica, mas ele mostra mulheres estão sujeitas à violência sexual, não só dos pares dela, como silenciamento e ignoração pela sociedade como um todo quando elas tentam expor isso. É só, fazendo um paralelo com a realidade agora, Do caso o médico lá. Nisso. Inclusive eu pensei nisso, quando apareceu a policial eu falei, ufa, porque né, teve esse texto, tipo, carta aberta às enfermeiras, só mulheres salvam outras mulheres. Quando apareceu a policial mulher, eu falei, porra, sim, uma pessoa que não vai descredibilizar a história. E aí, por isso a frustração também, né? E é isso, foi preciso, as enfermeiras que viam isso acontecer, tiveram que filmar pra inequivocamente ter evidência. Desconfiavam, né? Sim. Mas é isso, tipo, ninguém ia ouvir elas, sim. E não ia ter nenhuma Não, pior. consequência legal. Eu vi que provavelmente elas seriam demitidas, inclusive, porque existe toda essa hierarquia de enfermeiras, telebaixo. Exato. Mas o único jeito desse cara ter, tipo, da sociedade acreditar na palavra dela, ter evidência, e que é uma pena, porque elas tiveram que expor uma pessoa no processo, mas é o único jeito. Então, esse filme eu acho que conversa com isso. Filme que foi filmado muito antes desse escândalo acontecer, mas que é super atual por causa disso. Assim. Inclusive é atual no sentido de expor a mulher que a Jovem Pan não poupou esforços e postou o vídeo sem censura. Eu nem soube disso. Que merda. Pois é tipo, não suficiente de ser uma coisa hedionda, assim, né? Extremamente a violência. Foi espetacularizado. Eles ainda. Por uma das emissoras mais merdas reaças de todas, assim. Então, sim, que tipo. E mais populares. A Jovem Pan é essa cidade, entendeu? É isso. Isso existe, não é nenhuma surpresa, não é nenhuma cidadezinha no meio da Inglaterra. Sim. Então, isso é familiar, né? De alguma forma. Então eu dou uma puta nota nesse critério também. E tem uma coisa que é, assim, que eu falei que é chato, mas não é chato, mas é o objetivo do filme. Mas você fica realmente angustiado por bastante tempo, assim, não como... Todas as interações, você sabe que vai chegar um momento que vai ficar desconfortável, assim. Não como os 15 nuggets que eu comi antes de ver aqui aí, entendeu? Independente do filme que você for ver, não come 15 nuggets, para em 13. Que conselho merda, que conselho merda seu. Não deixe 2 nuggets pra depois, vão ficar uma merda, você não vai enfiar isso na fryer, 2 nuggets. Compra 10. Ai, cara, você cada vez fala coisas mais insuportáveis. A promoção era clara, enfim. Um problema do filme, falando na merda que eu tô fazendo agora. Muita propaganda no meio do filme, assim. Tipo, Jabuti não, Jequiti. Não, a coisa mais estranha foi ela tá dando um tour por celular pra amiga. Assim. Falar, essa aqui é a minha panela Aga, não sei o que. Porque se fosse Le Creuset, a gente até entende, porque isso virou tipo uma coisa acima da máquina, virou um ícone de pessoas ricas que gostam de cozinhar, tem Le Creuset, porque é Le Creuset, sei lá. Porque é caro e bom. Mas, Ford Fiesta. Mas foi meio assim. Exato, foi meio. Bom, fora os iPhones, que isso já virou uma coisa, né, normalizada de fazer propaganda da Apple, AirPod, Mac, celular. Infelizmente os caras, até pra fazer essa crítica, tiveram que financiar de alguma forma. E bizarro, tem a cena bíblica da analogia com maçã, mas a maçã da Apple passa ilesa. Enfim, hipocrisia. Eles fizeram questão de falar,
É um romã, viu? Porque a maçã só traz coisas boas, cara. Mas, no geral eu recomendo esse filme. Sim. Bruna, Elia. Você também? Cara, você acabou de divulgar minhas informações. Endereço Rua dos Não Bobos. Então é isso, gente. Antes que a bateria acabe, espero que não tenha acabado. Será que já acabou? Vejam esse filme, tirem suas conclusões, deixa o seu. Não vou pedir pra deixar like e subscribe. Só clica no sininho, não faz as outras duas coisas. O resto. Você também não precisa fazer a psicologia reversa. Água. Frita. Pô, de graça? Tá. Você recebeu alguma coisa? Eu não recebi nada. Original. Eu tive que pagar pelos nuggets que eu comi. Beba original. E eu vou deixar a reclamação oficializada. A gente pediu um combo de nuggets e batata e eu tô até agora, 5 horas depois, esperando a batata, que não veio. A cena. Tipo Teletubbies. Você não manda em mim. Tchau. Tá bom. Fui man. Eu chamo de Maxplaining. Quando ele explica. Ainda trabalhamos. Isso é agressão. Isso é apologia. Preciso ser metalinguístico. Chega. Deu? Uhul! Deu? Ai, a gente conseguiu fazer um vídeo de tanta nada. Era high five. High five. Ai, agora eu preciso tirar esse